Apesar da tenra idade, ia aos cinemas com regularidade, nem sempre acompanhado de meu irmão que, por ser 4 anos mais velho, tinha seus próprios interesses e amigos. Meus pais sempre foram liberais, e eu gozava de total liberdade para assistir ao que era exibido, não havendo muito rigor em relação à idade. Ao assistir aos filmes, eu sempre viajava e vivia as emoções, alegrias, espantos, tristezas e dores, identificando-me com esse ou aquele personagem, como se fosse coadjuvante daquele grande elenco. Eram películas de aventuras policiais, comédias românticas, faroeste, guerra, épicos, históricos, além dos filmes de terror e suspense. Entre estes estavam meus preferidos, como os contos de Drácula, de Bram Stoker, representados no cinema por Christopher Lee no papel do vampiro e Peter Cushing como Van Helsing, o caçador de vampiros. Cushing também se notabilizou por interpretar Sherlock Holmes, personagem criado por Arthur Conan Doyle, em diferentes ocasiões. As histórias de suspense e terror exercem um fascínio, pois flertam com um mundo que adentra as camadas profundas do inconsciente. Creio que todos nós temos alguma atração por aquilo que nos excita, mas que depois nos deixa com pavor das sombras, com seus monstros a saírem inesperadamente das penumbras da noite para nos atacar. Os vampiros, por exemplo, podem ser compreendidos como uma representação da suprema negação da luz e da própria criação, na medida em que escolheram viver uma suposta eternidade, aliando-se às forças do mal. Não suportam a luz, alimentam-se da energia vital dos vivos e sugam seu sangue, principalmente de belas jovens e crianças. O sangue, como símbolo da vida, pertence aos seres que aceitam a luz do sol criador. Aquele que se refugia nas sombras por negação da criação condena-se a viver nas profundezas da escuridão. Jung utiliza o conceito de sombra para designar aspectos da personalidade, desejos reprimidos e conteúdos que o ego é incapaz ou não deseja reconhecer. A partir dessa perspectiva, podemos compreender os vampiros como projeções simbólicas de nossas próprias sombras, que precisam ser confrontadas pela luz da consciência. Nos contos de vampiros, a estaca cravada no coração e a bala de prata representam instrumentos capazes de destruí-los. Para mim, podem também simbolizar aquilo que precisamos utilizar para enfrentar nossa própria sombra. Existe ainda outro elemento que, segundo a tradição, afasta os vampiros, o alho, assim como a água benta. Mas estes seriam apenas paliativos, capazes de abrandar temporariamente o mal que continuará a nos assombrar. A água benta será inócua se utilizada apenas como ingrediente ritualístico. Sozinha, somente afastará temporariamente nossos vampiros, reprimindo-os e, de certa forma, alimentando-os, até que ganhem força suficiente para romper a aparente calmaria, como a fúria de um vulcão, dominando-nos pelos instintos e fazendo-nos reféns de seus desejos. As sombras não devem ser negadas, mas analisadas e compreendidas, pois possibilitam trazer à luz da consciência aquilo que necessita ser saneado dentro de nós. De nada adianta nos ungirmos, fazendo penitências e clamando por perdão após as confissões, se não houver sinceridade no reconhecimento dos erros cometidos. Se tomo consciência de meus erros, não será lícito que venha a reincidir nos mesmos equívocos. Os erros devem ser mortos pela força da estaca ou de uma
uma bala de prata em nosso lado sombrio. Mas, voltando àquela sala de cinema, as sessões terminavam por volta das 22h30. E não era raro ter que retornar sozinho para casa, andando pelas ruas desertas e sem iluminação, passando por uma ponte sobre o rio. Era um local sinistro, pois, no passado, ali havia morrido um menino afogado, e comentava-se que ele aparecia às vezes nas noites de lua cheia. Nesse ponto do caminho eu acelerava o passo, às vezes correndo. E, numa dessas disparadas, tive um encontro com uma fera que surgiu silenciosamente das sombras, às margens do rio, desferindo uma profunda mordida em minha perna. Não se tratava de nenhum monstro imaginário, mas de um cão acometido de hidrofobia, que assim como surgiu, desapareceu nas sombras da noite. O animal foi morto ao amanhecer do dia seguinte, enquanto eu passei a ser tratado com aplicação de soro durante vários dias. A raiva, ou hidrofobia, pode ser transmitida pela saliva de mamíferos infectados, principalmente por meio de mordidas. No imaginário, porém, a presença dos morcegos, animais associados aos vampiros, torna ainda mais sugestiva a ligação entre aquela experiência real e os monstros que tantas vezes haviam povoado as telas do cinema e de diferentes formas também povoam a nossa própria vida. Este foi o meu primeiro confronto com meus medos, com minhas sombras, que ainda continuam a me desafiar. Hoje, porém, estou mais atento para que jamais sejam ignoradas, pois integram minha estrutura interior e precisam ser trazidas à luz e compreendidas no devido tempo.